Olá, telespectador da TV com o canal 14 Pelotas, nossos telespectadores e nossas plataformas sociais onde você nos assiste, comenta o programa. Hoje estamos recebendo aqui a visita de um grande deputado estadual, deputado Marcos Vinícius, que visita Pelotas, que naturalmente passou na Fena Doce, não é? O momento é esse, e nós estamos recebendo. Deputado, bem-vindo à TV com Pelotas, canal 14 da NET. A palavra é sua. Muito obrigado. Feliz de estar aqui com vocês. Desde muito cedo hoje caminhando por Pelotas, né, participando de alguns debates, e agora, né, voltando da Fena Doce. Tive a oportunidade de passar a tarde por lá. Essa não é só uma feira de gastronomia, né? Eu sempre falo isso. A Fena Doce há muito tempo deixou de ser uma feira de gastronomia ou uma amostra do comércio da cidade. Ela se tornou uma vitrine para a metade sul. Ela é um portal de acesso para o potencial econômico produtivo que nós temos aqui. E a gente tem que reconhecer isso. Às vezes as pessoas olham a feira e acham é de festa, estão gastando dinheiro com festa. Mas não é isso, né? É de grandes negócios. É uma oportunidade realmente da cidade ser lembrada, falada e junto com ela toda a região. Quando a gente fala da Fena Doce, nós estamos falando do sul do Rio Grande do Sul. Então é importante estar aqui, valorizar as pessoas que estão expondo, valorizar principalmente o pessoal que trabalha muito aí para poder manter a tradição do doce, das confeitarias. Pelotas está de parabéns, a feira está muito organizada. Todos que estão organizando, da prefeitura, associação comercial, todos que estão ali envolvidos estão fazendo um grande trabalho. E claro que eu não podia deixar de voltar para casa também com as minhas encomendas de doce, porque claro, desde muito jovem eu sempre venho aqui a Pelotas. A minha mãe é nascida em Jaguarão, meu pai é de Camaquã, os dois formaram-se aqui na Universidade Federal em Pelotas, os dois são formados em odontologia, por aqui se conheceram, formaram família, e por uma questão de oportunidade de trabalho e mercado, migraram para Tapes, no interior, aqui na zona Costa Doce. E ali eu tive a oportunidade de crescer, nascer, mas eu sempre mantive conexão e as raízes aqui com Pelotas, com Jaguarão, com a região. E toda vez que a gente vem aqui é sempre a mesma coisa, né? Não esquece do meu docinho, então estou vindo carregado hoje, inclusive do morango do amor. Morango é bom, é bom. Inclusive com o morango do amor. O senhor é um deputado da região? Sim, sou um deputado da região. E está sempre prestigiando Pelotas. Na Assembleia Legislativa, eu presido a Frente Parlamentar da Metade Sul, que é esse bloco político formado por 19 deputados que tem atuação aqui, com a finalidade de atuar como uma espécie de observatório da Metade Sul. A Frente Parlamentar é um local onde a gente acompanha as lutas, as dores, mas também as oportunidades que a região tem a oferecer. E nesse contexto vem tantas batalhas aí, como a questão da luta contra os pedágios, eu já ia perguntar. A questão das oportunidades de expansão de energia eólica na nossa região que estão chegando, a ligação da Lagoa Mirim, a Lagoa dos Patos, que é uma oportunidade que nós temos, a questão do Canal do São Gonçalo, a proteção do nosso Porto de Rio Grande, a exploração da Bacia de Pelotas, que é uma questão que a gente debate muito por lá, entre tantos outros fatores como oportunidade de crescimento e desenvolvimento para a região. Muito bem, essa frente é muito importante. O senhor falou 19 deputados, e eu ia lhe perguntar justamente sobre a questão do pedágio. Tem alguma informação de última hora em relação ao pedágio, como de fato irá ficar aí após esses términos de contrato, renovação? Pois então, essa questão do pedágio ela ainda está muito nebulosa, O governo federal fez um anúncio no início desse ano, criando uma chamada Rota da Integração, que na verdade é uma rota de segregação, porque é um pedágio que foi desenhado que pega só a metade sul do estado. O pedágio que mira da Ponte do Guaíba até Jaguarão, na 116, e do Porto de Rio Grande até o entroncamento lá na 392 pela 290. Não fala absolutamente nada de como vai ser instalado ou conduzido concessões na região metropolitana de Porto Alegre, no Vale dos Sinos, na Serra Gaúcha, mira só para nós. E uma das coisas que o ministro Renan Calheiros Filho falou naquela chamada coletiva de imprensa para apresentar o tal do pipeline de obras, ele falou sobre uma possibilidade, até de reaproveitamento, remanejo do contrato com a Ecosul, que estranhamente a gente toma isso, porque daqui a pouco é uma palavra bonita, uma forma nova de dizer que estão querendo renovar com a Ecosul.
Aí depois dizem que não, a gente ouve declarações dos gestores da empresa dizendo que tem interesse em permanecer. Está tudo muito confuso, mas a gente precisa ficar cortina atento de a fumaça, isso. me parece. Eu não tenho assim condição de afirmar isso, né? E eu não sou um cara de medir palavras quando tem que fazer uma afirmação. Eu tenho, né, grande restrição à Ecosul, acho que ela é uma empresa com muitos problemas. Ela é uma empresa que definitivamente trouxe prejuízo para a nossa região. O Tribunal de Contas já identificou essa questão. 800 milhões de prejuízo é o que o Tribunal de Contas da União aponta, né, como prejuízos gerados pela Ecosul aqui para a nossa metade sul. Claro que tem questões de ordem judicial para ser apurada, mas é uma empresa que não corresponde às expectativas da gente. Então eu tenho um receio com relação à possibilidade de uma renovação. Mas mais do que isso, o que me preocupa é o governo federal fazer uma nova concessão, um novo pedágio, mirando só a região sul do estado, esquecendo que a 116 começa lá em Vacaria e termina em Jaguarão. A gente só ouve falar de pedagiamento da Ponte do Guaíba para baixo. Da Ponte do Guaíba para cima, 116 é o paraíso do desenvolvimento, da logística do nosso estado. Então isso está errado, isso não pode ser assim. Tem que ser melhor debatido. Mas também temos um projeto aí liderado pelo senhor, que é, se não me falha a memória, é Acordo Gaúcho. Exatamente. O senhor poderia falar para nós sobre... Claro, muito essa prazer, ideia? muito prazer. Bom, o Acordo Gaúcho nasceu, né, a partir de uma discussão que nós tínhamos no estado sobre uma proteção do Rio Grande do Sul aos efeitos da reforma tributária. Como vocês devem lembrar, né, no início de 2023, um debate muito intenso se parou no Brasil sobre a reforma tributária, simplificação, mudança também do paradigma como é feito a divisão dos recursos. Só para contextualizar hoje, por exemplo, uma cidade arrecada de acordo com o número de empresas que ela tem produzindo no município. A partir da reforma tributária, a receita e a arrecadação de um município, de um estado, não vai se dar pelo número de empresas que produzem, mas pelo consumo que a população tem nesse estado e nessa cidade. E o Rio Grande do Sul, assim como São Paulo, Santa Catarina, Paraná, são estados que produzem mais do que consomem. São estados exportadores, né? Vendem para outros países, para outras nações, vendem por dentro de todo o Brasil. E quando tu muda essa lógica, corre o risco da gente ser prejudicado. Então os caras pensaram lá no texto da reforma tributária em criar uma espécie de um fundo federal onde se compensaria isso. Até aí tudo bem, se não fosse o fato de que os estados do Nordeste, para poder garantir uma média melhor, para saber qual era a sua participação, inventaram de aumentar imposto. E aí gerou um debate grande, inclusive do Rio Grande do Sul, e por esse caminho. Nós dizíamos que não dava para ser esse, não podia ser plano A, aumento de imposto, plano B, retirada de incentivo fiscal. Eu trouxe uma proposta que pode ajudar a arrecadar 18 bilhões de reais para o Estado. 18 bilhões. Bilhões. Né? Bilhões nessa próxima década, se aumentar um centavo de imposto. Simplesmente tratando a dívida ativa do Rio Grande do Sul. Hoje o Estado tem 56 bilhões de reais em dívida ativa, que são impostos que os cidadãos estão sendo cobrados judicialmente, alguns casos, judicialmente, porque tiveram atraso no pagamento de impostos, porque tiveram dificuldades de pagar ou porque não concordam com aquilo que foi aplicado, né, de taxação. Então, essa dívida ativa muitas vezes é, né, judicializada e leva 15, 20 anos para resolver esse problema. O Estado, tendo 56 bilhões em dívida ativa, teria um caminho melhor do que aumentar imposto por aí. Em vez de cobrar mais de quem paga em dia ou tirar incentivo de quem já tem consolidado o seu negócio, o que eu defendia era que a gente desse uma chance a mais, uma nova chance para os cidadãos e empresas pagarem seus tributos. E nós criamos o Acordo Gaúcho. Recuperam o crédito deles também. Exato. A ideia do Acordo Gaúcho é criar uma regra com um limite máximo de desconto em juro e multa para impostos e também um percentual, né, de parcelamento maior para poder quitar isso, né? Nós estamos falando de 120 meses para pagar dívidas que hoje estão inscritas em dívida ativa e descontos de até 70% em juros e multas. Então hoje, se tu tiver um processo judicial sendo cobrado pelo Estado, tu tem hoje um parâmetro legislativo que te permite chegar na frente do advogado do Estado, que é o procurador, com o teu advogado, no caso sendo empresário, e propor lá um acerto, um entendimento, um acerto de contas. Isso, no mundo jurídico, se chama de transação tributária. Que é legal. Agora é legal, agora foi constituído. Até então não se tinha esse parâmetro. Se o Estado não cobrasse o valor final
do jeito que mandava na lei, o Estado poderia, inclusive o governador, ser prejudicado com isso, ser considerado de renúncia de receita. Então, quando nós estabelecemos um parâmetro jurídico dentro de uma mesma lógica federal, o procurador do Estado sabe o quanto ele pode dar de desconto, o quanto ele pode parcelar. Tem um parâmetro. E ajuda as pessoas. E aí vem mais um aspecto que o Acordo Gaúcho permite. Assim como o Estado tem 56 bilhões, teoricamente, a receber, ele sabe quando. Não sabe quando, mas ele tem hoje uma obrigação, que está sobre a cabeça hoje do gestor público estadual, que é pagar os precatórios. Precatórios nada mais é do que uma lista de créditos que os cidadãos têm com o governo. É a dívida que o Estado tem com a população. Por exemplo, uma professora do Estado não recebeu os benefícios atrasados lá que tinha, entrou na justiça, foi contemplada, o Estado não tem para pagar na hora, bota para precatório. Fica numa lista de haver. Algumas pessoas até falecem antes de receber. Exatamente. Eu queria chamar a atenção do telespectador que está nos acompanhando. Aqui, ao meu ver, é uma possibilidade também de quando recuperar o crédito dessas empresas que até o momento têm uma dívida, ela também recebe de contrapartida a condição de reinvestir. Exatamente. O Acordo Gaúcho vai permitir isso, né? Gerar empregos, a inclusive. Possibilidade de tu usar o crédito que tu tem hoje a receber do Estado para pagar a tua dívida. Se, por exemplo, eu, cidadão, tenho uma dívida de 100 mil com o governo e um precatório de 100 mil, eu faço encontro de contas, ofereço o que eu tenho de crédito para pagar o que eu tenho de dívida. Hoje, pela nossa lei, esse parâmetro foi criado agora, institucionalizado no Estado. Mas, por exemplo, tu tens um precatório de 100 mil e eu tenho uma dívida com o Estado, eu posso comprar o teu precatório. Isso já está consolidado no direito há muito tempo. Sim. Digamos que tu tem um precatório de 100 mil e tu queira me vender ele por 60, 70 mil, que é geralmente o que acontece, eu posso adquirir o teu crédito judicial e uso ele para abater a minha dívida com o Estado. Com um deságio, claro, mas eu posso abater essa dívida no Estado. E vai oxigenando. Então, o que tu faz? Tu capta mais dinheiro sem aumentar impostos, reduz o peso da mão tributária do Estado sobre as pessoas em até 70% de juros e multas, parcela, facilita a vida das pessoas para pagar, assim tu bota mais dinheiro no caixa do Estado, tu diminui os teus precatórios, ou seja, diminui a dívida que o Estado tem e todo mundo ganha. Ganha o Estado porque arrecada mais, ganha a população porque tem mais serviço e ganha o contribuinte porque tem um nome limpo e volta a operar. A informação que eu posso te passar aqui também, te adiantar, é que o primeiro edital que o Acordo Gaúcho vai oferecer para a população, né, do nosso Rio Grande é o edital do IPVA. O IPVA, que é o Imposto Veicular. De acordo com os dados da Secretaria da Fazenda, 390 mil veículos têm dívidas de IPVA já há muito tempo e se arrastam. Da mesma maneira, 340 mil pessoas são proprietários desses veículos que estão lá parados. Talvez o carro não exista mais, mas a dívida permanece. A dívida permanece e o nome da pessoa está sujo. Ela não consegue tirar um financiamento, ela não consegue fazer uma operação bancária adequada. Então, com esse programa, as pessoas vão ter até 70% de desconto no juro e na multa do IPVA e o parcelamento em 10 anos. Nós estamos falando de pegar carro que está ali parado em garagens, em depósitos, veículos de todos os tipos e botar no negócio. Estou falando de ajudar ali o motoboy, o entregador, o fretista, o carreteiro, aquele que tem uma caminhonetinha, uma combizinha que não estava podendo usar e vai botar isso de novo no mercado. Vai botar esse veículo a trabalhar, vai poder vender veículos, né, que hoje não passam de um nome de uma pessoa para outra. Então, esse programa vai facilitar também a arrecadar. Desburocratiza a vida da pessoa. E agiliza a vida de todo mundo. Agiliza, né? A mesma coisa, o programa vem na sequência, pela informação que nós temos, já pela Secretaria da Fazenda, que o próximo vai se tratar do ITCMD, que é um outro imposto, e esse é um dos mais cruéis que eu avalio, o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Causa-Morte. Ele incide quando tu recebe uma herança, quando tu tens um inventário, quando tu tem, né, um espólio de alguém que tu abre. Às vezes, o patrimônio já está consolidado como da família, mas está no nome lá do teu avô, né, ele veio a falecer, e aí tu tem que fazer todo um processo caro para escriturar isso e tem que pagar uma taxa que às vezes é de 8% sobre o valor do imóvel. É muito.
É muito. E às vezes as pessoas recebem uma herança, na verdade, que já é algo seu, que já é compartilhado, que pode ser um apartamento, uma casa, ou até uma terra. E tu tem que puxar 8% do valor daquilo. Tu não consegue. Então, não fazendo isso, não pagando o ITCMD, tu não registra o patrimônio no teu nome, tu não consegue, por exemplo, arrendar uma terra, tirar um financiamento para comprar uma máquina, fazer uma plantação, tu não consegue colocar um apartamento à locação, porque também não está escriturado. Então, isso gera um imbróglio muito grande. De acordo com a Secretaria da Fazenda, são mais de 400 milhões de reais que hoje estão em dívida de ITCMD. E que retirando 70% desse volume, que é juro e multa, nós vamos diminuir o total. Mas vamos facilitar a entrada de um pouco desse valor para o Estado, mas ajudar em muito as famílias que estão esperando por isso. Isso é dinheiro em caixa já. Já, e sem aumentar imposto. Sem aumentar imposto. Eu sempre falo assim, eu sou um cara de direita, sou um deputado de direita, tenho uma visão liberal, né? Luto pela redução do tamanho do Estado, pela menor intervenção pública na vida das pessoas, por menos impostos, por simplificação. Mas eu não admito simplesmente ter uma posição de dizer sou contra e sou contra. Acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Senão, cara, é só propor e executar. É só discursalhada de tribuna para ganhar like e views na internet. Está na moda. O nosso projeto é um projeto liberal, de fato. Né? Ele luta por redução de impostos e entrega a redução de impostos. Ele luta por simplificação e entrega a simplificação. Não é discurso, é prática. O Acordo Gaúcho é uma ferramenta que vai ajudar em muito, né, o Rio Grande do Sul. É o único projeto dessa legislatura que bota dinheiro no caixa do Estado sem aumentar imposto. Sem aumentar um centavo. Exatamente. E melhora a qualidade de vida de muitas pessoas, porque aquele carro que está parado na garagem vai voltar a atuar. A pessoa talvez consiga tirar dali o seu ganha-pão. Com certeza. Porque esse momento que o Brasil passa é bem complicado. E para encerrar, sei que o deputado tem muitos outros compromissos em Pelotas, eu queria deixar aqui a sua opinião sobre a taxação que os Estados Unidos estão impondo ao Brasil, com que preocupação o senhor vê e até que ponto isso afeta o Rio Grande do Sul, deputado? Bom, eu lastimo muito que isso esteja acontecendo. O Rio Grande do Sul é impactado em cheio com isso, a nossa economia pode ser duramente afetada, principalmente o setor da madeira, o coreiro calçadista, o setor do fumo, parte do arroz também vai ser impactado. Então é muito complicado isso tudo, né? Mas é importante entender que a gente não precisa encontrar, né, culpados ou vilões nessa história. A gente precisa tratar esse assunto com maturidade, com responsabilidade. E eu faço aqui, né, um apelo, né, principalmente um apelo para os apoiadores do presidente da República, né, que ajudem nas redes sociais, sei lá por onde ele seguia para formar opinião, mas se for por ali, a buscar que ele trate esse assunto com responsabilidade, com serenidade, trate esse assunto como um estadista. Porque a gente vê, muitas vezes, parte do governo e das pessoas ali que são adeptos ao governo Lula são muito cuidadosos com algumas coisas. Eles chegam a chamar um menino de menine porque não querem ser preconceituosos. Elo, ele, todas, todes. Né? Falam palavras assim que tem que tomar cuidado, porque determinada palavra pode ser considerada machista, homofóbica, não sei o quê. São muito cuidadosos com as palavras, se dizendo responsáveis. Mas quando o assunto é o relacionamento institucional, internacional, com a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, aí chuta o balde. A primeira-dama do Brasil, num evento internacional, feito no Brasil, mas um evento de abrangência internacional, financiado com dinheiro público do Brasil, né, mandou um dos ministros do governo Trump, um dos mais importantes, chegou a dizer, Elon Musk, né, eu nem vou falar a palavra, sim, porque não vou me descer ao nível dela, mas a primeira-dama mandou o ministro, um dos principais ministros do governo Trump se ferrar. Vou falar ferrar para a gente não usar a palavra dela, senão fica muito baixo. Outros tantos fazem a mesma coisa. A gente precisa entender. Maturidade. Tem que ter maturidade. Isso não é a quinta série. Ser presidente da República não é ser presidente de um Grêmio estudantil. Não resolve, né? Tomando não uma é ser presidente no boteco. É isso que eu falo. Né? E mais a balaca, né? Balaqueiro, garganta. Eu só vou resolver esse assunto se ele me ligar. Se ele pegar e ligar no meu telefone, eu falo com ele.
né? Deputado, Vou acabar com a guerra na Ucrânia tomando uma cerveja no boteco. Não, peraí, né? será que a mola inspiradora disso tudo que acontece, e aí eu tenho a minha opinião aqui, vou relatar, começa com a criação do BRICS. E agora a Índia e a China disseram, olha, foi ideia do Brasil. Mas para se instalar o BRICS, eu suponho que tenha gastado muito dinheiro para essa estrutura. E quem paga é quem coloca o presidente. E o presidente do BRICS é Dilma Rousseff, que repassa recurso através do BRICS para a Rússia, que não poderia receber recurso porque ela estava sancionada. Será que tudo isso não começa, todo esse problema hoje aí, além da democracia, também não começa um pouco na criação de uma moeda paralela ao dólar? Não, essa avaliação é perfeita. Isso é um ponto efetivo no debate, na discussão. Esse bloco formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul nasceu para ser uma alternativa, né, aos grandes países que têm grandes riquezas naturais, né, petróleo, minério, e fazer um ambiente de negociação diferente com a União Europeia e com os Estados Unidos. A intenção, se fosse realmente chegar forte, era boa, porque, né, se tu pega um graveto no chão, tu quebra ele na mão facilmente. Se tu pegar um maço, tu tem mais dificuldade de quebrar. Então se pensou nisso, vamos pegar vários países, fazer um bloco para a gente poder se enfrentar. E na verdade o BRICS não mostrou esse resultado de fortalecimento das economias e nem de alinhamento internacional para compra, venda, negociação. Ele se tornou, na verdade, um fórum de debate político, um fórum de debate ideológico, onde a maior parte das questões que tratam ali são sobre questões de natureza política e ideológica. Não canso, vou dizer isso várias vezes. Incluindo o BRICS influência tem um em foco eleições ideológico. de partidos democráticos, de países democráticos. Exato, e financiando projetos, às vezes de interesse de uma ideologia ou outra, né? E o próprio banco do BRICS, que tu mesmo fala, Dilma está lá, né? Eu vou dizer assim, talvez eu esteja, né, mal informado e admito que possa estar, mas eu não conheço nenhuma ação que o BRICS, por exemplo, tenha feito ao Rio Grande do Sul. A Dilma é gaúcha, né? É gaúcha. Né? Considerada gaúcha, né? Esteve aqui, a sua vida, a formação política aqui dela, foi secretária municipal de Porto Alegre, secretária de Estado, né? Tem toda uma história aqui. Eu não sei de um centavo do BRICS tenha sido investido em alguma coisa transformadora no Rio Grande do Sul. Na Rússia, sim. Então, e aí? Vale a pena a gente entrar numa briga com a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, para daqui a pouco estar fazendo força para engrossar a briga econômica internacional que a Rússia tem com os outros países? Será que a gente está sendo também valorizado ou a gente está servindo de testa de ferro, está servindo de espantalho para a Rússia, né? A gente tá ali, bota o Brasil no meio, afasta todo mundo dali. O Brasil, eu acho que a gente está sendo, né, assim, no mínimo ingênuo de acreditar que a Rússia está nos tratando com a valorização que nós poderíamos ter. Deputado Marcos Vinícius, soberania nacional. É isso. Soberania. Mas a questão da soberania nacional, não acho que a questão do Trump, né, seja uma questão de ataque à nossa soberania, porque ele colocou uma taxa no Brasil, mas colocou no Canadá, colocou em vários países da União Europeia, na própria China e até no Japão, que é o principal parceiro econômico dos Estados Unidos há muito tempo. O que todos esses presidentes de nações fizeram diferente do Brasil? Eles embarcaram num avião e foram nos Estados Unidos conversar como homem, olhar no olho, entender o que estava acontecendo e modular essas taxas de acordo com a conveniência do país que compra e do país que vende. Venezuela sobretaxou o Brasil. Aqui é garganta. É isso. Então, 77%. É isso. A mídia fala em até 35%, mas é de 35% a 77%. Exato. Taxação da Venezuela, que já nos deve dinheiro. A questão da soberania, que tanto se fala nisso, foi muito por conta. E aí eu acho que foi uma falha do presidente americano e até uma falha de quem aceitou isso, dele usar ali no primeiro artigo, ali, primeira linha da questão do Bolsonaro, né? Porque uma coisa
são os abusos do Poder Judiciário. A outra coisa é a questão do relacionamento internacional e econômico que o Brasil estava tendo com o BRICS e outras nações, até mesmo como, né, o Hamas e outras coisas por aí. Verdade. Mas, na prática, né, o que os Estados Unidos está fazendo é penalizando o ministro Alexandre de Moraes pelo descumprimento de normas internacionais para empresas americanas. Ele derrubou a empresa X, que é o antigo Twitter aqui no Brasil, porque entendia que o Elon Musk estava interferindo na relação política do Brasil, tentou proibir o sinal da Starlink, tentou fazer uma série de medidas que foram ilegais do ponto de vista jurídico internacional. Exatamente. E aí pega tudo isso e mais esse caldo que a gente vê do debate, acontece o que aconteceu. Então, eu vou chegar e vou te dizer assim, sobre soberania. Ser soberano, né, ter um país soberano significa ter também um país sóbrio. E o Brasil parece que não está sóbrio. O comando político do Brasil parece que está embriagado. Se não é embriagado em alguma bebida muito forte que faça ter alucinações do como o presidente Lula está fazendo, no mínimo está embriagado na vaidade de achar que é uma figura extremamente forte, a ponto de balaquear daqui onde ele está balaqueando e mudar as coisas como a gente está vendo lá. Só que também tem um aproveitamento eleitoral disso tudo, né? Enquanto a nossa economia está indo de mal a pior, usa-se os americanos, usa-se os imperialistas como escudo, né, para poder disfarçar um pouco o que está acontecendo de problema dentro de casa. E sobreviver até o período eleitoral. É isso aí. Deputado, quero agradecer a sua presença nos estúdios da TV Com, Pelotas, canal 14 da NET, com Claro, e dizer que volte sempre. Nós estamos aqui para receber deputados que estão comprometidos com essa região toda e que faz parte dessa região. Obrigado pela presença. Obrigado, prazer estar aqui. A gente está muito feliz hoje de circular junto com os amigos em Pelotas, aqui junto com o Robinho Botelho, que é nosso representante político aqui, trabalha representando o meu gabinete do município de Pelotas, andando hoje junto aqui com o Hugo Miori, que é outro parceiro da nossa caminhada. Conselheiro tutelar. Exatamente. Foi. O vereador Michel Promove, que também está conosco. Hoje tive a oportunidade de rever também aqui o Bruno Rutz, que é um dos nossos suplentes da bancada, né? Nos encontramos no almoço. Fui almoçar. Posso fazer uma propagandinha aqui? Claro. Rapidinho, porque merece, merece. Tá? Fui almoçar no Boer, na churrascaria do Boer, que fica ali do lado da Santa Casa. Ali, meu amigo, ali virou o lugar de encontro dos motoristas da região. O pessoal da saúde para almoçar lá, o pessoal passa por lá. É o lugar onde o Bruno almoça, porque é ali onde para o ônibus da Arroio do Padre. A gente almoçou todo mundo junto ali. Isso, e, cara, maravilhoso o churrasco deles ali. Então, mandar um abraço ali para o pessoal do Boer Restaurante, que nos acolheu tão bem aí. Né? Gente boa, aquela turma lá. E ali a gente fez o nosso encontro de hoje. Nós vamos combinar com o Botelho e vai nos levar lá. Vale a pena, em breve estaremos lá. Vale a pena. Obrigado, valeu, deputado. Obrigado, valeu. Até a próxima.